Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Hoje eu vim apresentar meu seminário sobre a caracterização da forma de soleira SIL de rochas básicas por métodos geofísicos, da disciplina de Mineralogia e Petrologia, 2023.2. Durante a apresentação, eu vou mostrar o que são as soleiras, o que são as rochas básicas, quais os métodos geofísicos utilizados para essa caracterização, além de como interpretar esses dados, qual a importância desse estudo e mostrar a aplicação prática, as conclusões e a bibliografia que eu utilizei. O que são as soleiras? Bom, as soleiras elas são corpos intrusivos de rocha ígnea, causados pela injeção do magma na crosta, que se solidifica antes de chegar à superfície. Elas podem variar em tamanho e posição, dependendo da sua relação com as rochas encaixantes, além do tipo de magma que a formou. Pode ser um magma básico, intermediário ou ácido. Aqui nessa figura são apresentados os tipos mais comuns de soleira. Os diques, eles são soleiras de formato tabular, que cortam perpendicularmente as rochas em que estão inseridas, podendo variar em espessura e comprimento. Os sils, ou as soleiras propriamente ditas, e que são o tema principal da apresentação, são soleiras horizontais, que se formam paralelamente às rochas encaixantes, normalmente originadas pelo magma que se infiltra nas camadas sedimentares ou vulcânicas. Os lacólitos são semelhantes aos sils, porém causam uma elevação das camadas sobrepostas. Uma estrutura mais espessa, em formato de cúpula. É um pouco mais alta, parece um quebra-mola, eu diria. Os batólitos são intrusões ígneas de maior profundidade e apresentam uma grande extensão, fugindo um pouco do conceito de soleira. Depende da escala de observação do geólogo, do geofísico. Pode considerar essa estrutura como uma intrusão maior, não um batólito em si. Foge do conceito realmente de soleira. Aqui nós temos um exemplo de soleira. É bem visível que ela é realmente uma intrusão nas rochas encaixantes. Aqui é um outro exemplo lá da Escócia, da cidade de Edimburgo, que é um ponto turístico da região. Muitas pessoas fazem caminhada nessas soleiras. Bem interessante. Tem essa soleira chamada de Salimburg Crags. E tem um castelo lá, por isso é um ponto turístico. Bem interessante. Durante as minhas pesquisas, grande parte das pesquisas apontavam essas soleiras de casa, de construção. Erroneamente. Na verdade, não erroneamente. Essas aqui são soleiras, porém são soleiras de casa. Mas não era o meu objetivo. Eu só queria mostrar para vocês saberem diferenciar que essas estruturas soleiras geológicas são diferentes das soleiras da casa. O que são rochas básicas? Bom, agora vamos entender o que são as rochas básicas. Também conhecidas como máficas, são um tipo de rocha ígnea rica em minerais ferromagnesianos, como olivina, peroxicênio e anfibólios. O termo básico se refere à presença de ferro e magnésio, que são minerais básicos, provenientes de um magma basáltico, que é mais fluido. Podemos ver aqui nesse gráfico que é uma relação entre o volume dos minerais, o índice de cor, o teor de sílica, que é o principal para essa classificação. Temos aqui o anfibólio, peroxicênio e olivina nas rochas máficas, o quartzo, o cafeodspato, o plagioclásio, lá nas rochas félsicas. Também podemos ter biotita e muscovita. Na verdade, só biotita, muscovita não. Muscovita é félsica, biotita é máfica. Temos aqui mais um exemplo. O basalto, que é uma rocha afanítica, é granulação fina e é extrusiva. É uma rocha máfica, mais preta. Enquanto que o riolito seria seu equivalente félsico. Também tem as mesmas características, fanítica, fina, porém é félsica. Temos aqui também o gabro, que é fanerítico, é granulação grossa ou média e é intrusivo. E o granito nas rochas félsicas. Tem as mesmas características. As rochas máficas elas são mais ricas em magnésio e ferro, por isso essa cor escura. Enquanto que as ácidas elas são ricas em sílica, oxigênio, alumínio, sódio. É bem evidente essa diferença. Aqui temos mais um exemplo. O andesito, que está aqui como rocha intermediária, ele pode ser considerado a rocha básica. Depende da composição dela. Se tiver mais minerais ferromagnesianos, pode ser uma rocha básica.
Se tiver mais minerais félsicos, pode ser uma rocha ácida. Aqui tem exemplificado a sílica. Se a sílica for menor que 52%, é um magma básico, portanto, uma rocha básica. Se tiver entre 52 e 65%, é intermediário. Se for maior do que 65%, é ácido. Métodos geofísicos utilizados. É comumente utilizado o processamento sísmico, resistividade elétrica e a magnetometria, porém podem ser utilizados diversos outros métodos para essa caracterização. O processamento sísmico, ou tratamento de dados sísmicos, são basicamente rotinas e algoritmos utilizados por softwares para processar os dados obtidos em campo, obtendo mapas sísmicos como da imagem. Aqui, a soleira está riscada em vermelho. É bem difícil fazer essa caracterização a partir somente desse processamento sísmico, por isso que é interessante combinar com outros métodos. Refração sísmica. Bom, na refração sísmica ocorre envio de ondas através do solo e a medição do tempo de retorno delas. A variação no tempo e a velocidade indicam mudança na composição das rochas, permitindo assim diferenciar as estruturas geológicas do local. Podemos ver que há um martelo, que é a fonte das ondas, elas são projetadas, são transmitidas no solo, e os geofones captam esse seu retorno. E temos aqui um gráfico dessa velocidade. A partir da velocidade das ondas refratadas, podemos entender como é a estrutura da subsuperfície. Reflexão sísmica. Bom, é bem semelhante à refração sísmica. Porém, na sísmica de reflexão, são registradas as ondas refletidas. Elas batem lá nas rochas da base e retornam para a superfície. É o mesmo esquema de uma fonte geradora de ondas e os receptores, os geofones. Temos aqui o exemplo da velocidade das ondas. A onda primária, que tem de 5,6 a 6,2 km por segundo. É extremamente rápido. E, nesse exemplo aqui, vai até a profundidade de 40 km. Qual a diferença entre refração e reflexão? Bom, a reflexão ela consiste na luz se propagar no meio de origem e voltar à superfície. É como se fosse um espelho, ela bate e volta. Já na refração, a luz passa de um meio para... A luz, no caso, não, a onda. As ondas passam de um meio para o outro, alterando a velocidade. A gente volta àquelas aulas de física do ensino médio e posteriormente aqui na faculdade, que na refração ocorre uma grande diferença na velocidade das ondas e também na sua orientação. Por isso é importante combinar a refração e a reflexão para obter dados mais precisos. Resistividade elétrica. Bom, nesse método, nós podemos identificar soleiras por conta da sua resistividade elétrica, que ela é diferente das rochas circundantes. A gente pode medir essa resistividade usando o resistímetro, o eletroresistímetro. Esse equipamento geofísico aqui da imagem são posicionados vários receptores no solo e a partir da diferença de resistividade em cada ponto é possível obter um mapa elétrico do local, como aqui no exemplo. Magnetometria. Bom, as soleiras de rochas básicas normalmente elas apresentam uma assinatura magnética, diferente das rochas encaixantes. E com os magnetômetros é possível identificar essas anomalias magnéticas. Fica bem evidente. No exemplo aqui da imagem, as zonas de menor magnetometria estão em azul e as de maior magnetometria em vermelho. Há também uma relação da magnetometria com os minerais presentes. Há minerais que são mais magnéticos e minerais que não são magnéticos. Além como a magnetita, né? A magnetita é o maior exemplo. Porém, os minerais eles podem ser magnéticos sem apresentar realmente aquela propriedade de um ímã, digamos assim. Pode ser uma assinatura magnética bem leve, porém possivelmente de ser identificada com métodos geofísicos. Discussões. Bom, como interpretar esses dados obtidos? E qual a importância desse estudo? Essa interpretação é uma tarefa bem complexa, que envolve análise cuidadosa dos dados coletados e aplicação de conhecimentos geológicos e geofísicos. Aqui nós podemos ver que foi combinado o método magnético, gravimétrico e o de resistividade,
para gerar um modelo geológico, uma previsão. Porém, esse modelo ele não é igual ao método da geologia conhecida. O método geofísico ele não consegue pegar os mínimos detalhes. Por isso que a geologia é tão importante. Porém, em áreas muito profundas, não tem como um geólogo ver a olho nu a estrutura. Nem tirar amostras às vezes é possível. Por isso que a geofísica é tão importante. Coletar os dados indiretamente foi um grande avanço tecnológico. Os passos para essa interpretação são a coleta dos dados, revisão da geologia regional, escolha de métodos complementares, modelagem conceitual, processamento inverso, validação e calibração das máquinas, incorporação de incertezas, é bem importante, sempre há incertezas. E a integração com outras fontes de dados. É possível pegar mapas geológicos antigos do local e comparar com o mapa geofísico. Também é muito utilizado machine learning e inteligência artificial, porque por ser uma grande quantidade de dados, um geofísico ele não consegue processar isso com a sua própria mente. Está aí a importância dos computadores potentes e da inteligência artificial, da programação. Para exemplo, nós temos o Gaia no UFBA, na UFBA. O pessoal de lá analisa esses dados geofísicos utilizando programação, facilitando bastante o trabalho do geofísico, automatizando esse trabalho através de algoritmos, e a própria máquina aprende consigo mesma. Isso é muito interessante. É uma tecnociência fantástica. Qual a importância desse estudo? Bom, essas intrusões ígneas são extremamente importantes para os geólogos, porque oferecem insights sobre a evolução geológica de uma região. Elas fornecem informação do magma, das condições de solidificação, dos processos tectônicos associados a essa formação das soleiras, e elas desempenham um papel fundamental na dinâmica das placas tectônicas, porque são frequentemente associadas a atividades vulcânicas e sísmicas ao longo da borda das placas. Se a soleira tiver alguma falha, alguma quebra, fratura, cisalhamento, é possível identificar o passado dessa região. Por isso essa importância de estudá-las. Além disso, há a importância econômica do óleo e do gás. Bom, para a existência de óleo ou gás, é preciso que se tenha uma rocha que seja geradora de hidrocarbonetos, uma rocha que armazene e uma rocha que seja selante. O principal responsável pela formação de hidrocarbonetos pode ser o magmatismo básico ou basáltico, porque ele age como uma estufa, cozinhando a matéria orgânica, o que proporciona a geração de grande quantidade de óleo e gás. Essa presença de óleo e gás é, consequentemente, função do posicionamento das rochas geradoras e dos reservatórios, dentro ou fora da zona de craqueamento térmico, causado pelas soleiras. Quanto mais profundo estiverem as soleiras, e portanto mais próximo das rochas geradoras e reservatórios, observa-se a presença de gás. Se elas estiverem mais rasas, menor seu efeito térmico sobre o gerador. Só observe então a presença de óleo. Sendo assim, se tiver soleiras no local, pode ter petróleo, sendo de grande importância econômica. Eu trouxe aqui uma aplicação prática. É o TCC desse rapaz, Marcos Caire. Lá ele se formou em Geofísica na Universidade Federal do Pará. O TCC dele é Respostas MT de soleiras de diabásio, que é uma rocha básica, da província petrolífera de São Mateus. Esse MT é o método magnetotelúrico, que é basicamente um método que combina magnetometria e resistividade. Podemos ver aqui um exemplo do mapa que ele fez da região. Ele enfrentou um grande problema durante essa caracterização, pois a soleira ela agia como um escudo, literalmente. Dificulta a visualização através dos métodos geofísicos do petróleo e do gás abaixo dela. É como uma proteção, apesar da sua importância na geração, né? Graças a essa soleira que foi gerado esse petróleo. Porém, é um grande problema a presença dela para a visualização desse petróleo e gás. Porém, vale a pena a leitura desse TCC. Eu baseei grande parte da minha apresentação dele. É bem interessante e é possível visualizar o nosso futuro. Futuramente, eu e quem está aqui apresentando esses slides vai fazer um TCC semelhante. E eu gostei bastante dessa experiência. Além desse TCC, eu li vários outros parecidos. Conclusões.
Bom, essa caracterização é fundamental para maior entendimento da evolução da Terra, além de ser importante para fins econômicos, como a exploração de petróleo. É extremamente importante estudar essas estruturas. Eu achei diversos materiais na internet, principalmente de teses de TCC, de mestrado, TCC. Apesar de ser um tema difícil, caracterização da forma de soleira Sill de rochas básicas, um tema bem complexo, é de grande importância. E a geofísica é a ferramenta necessária para tal fim, possibilitando estudar a subsuperfície à distância, por meio de métodos sísmicos, elétricos e magnéticos. Sendo assim, essa tecnicociência é fundamental para o geólogo e para a sociedade. Aqui está um pouco da bibliografia utilizada, o TCC do Marcos, o TCC da Carla, que também fala sobre os diabásios, uma rocha básica, o livro de processamento sísmico, geofísica aplicada lá da Unesp, e o clássico Decifrando a Terra. É isso, muito obrigado pela atenção. Aqui eu finalizo a minha apresentação. Espero que esteja sido claro todas as informações apresentadas. Obrigado.